Será que eu posso confiar na Bíblia? Ela é a palavra de Deus? Olha, a Bíblia, ela é, no mínimo, um livro muito interessante. E você precisa concordar com isso. Porque você encontra a Bíblia desde uma casa simples até uma mansão. Você encontra a Bíblia em muitos lugares, em diferentes culturas. E de alguma forma, eu vou usar essas palavras, essa expressão, de alguma forma, ela alcança corações de diferentes culturas. Já percebeu isso também? Bom, não importa de onde você seja, não importa a sua raça, a sua cor, não importa onde, a Bíblia de alguma forma alcança as pessoas de todas as nacionalidades. Ao mesmo tempo que ela é a mais amada, ela também é a mais odiada entre os livros. São dois extremos que nós encontramos. E aqueles que não fazem questão. Outra coisa interessante em relação à Bíblia é que como que ela foi preservada até hoje? Qual o objetivo de um livro tão antigo ser preservado até os nossos dias, no século XXI, chegar nas suas mãos? Como é que um conteúdo que é tão antigo ainda assim é tão relevante nos dias de hoje? Mas é só para a gente pensar que a Bíblia é, no mínimo, bem no mínimo, muito interessante. E é isso que eu quero levar você a pensar hoje. Você fortalecer esse laço da sua fé. Entender que esse livro que você tem na sua mão, ele é verdadeiro, ele é real, ele é histórico. Porque alguém pode perguntar para você e você fica sem saber como responder, não é verdade? Ou então, de repente, alguém está assistindo essa live e quer entender se de fato isso procede ou se não procede. E um exemplo bem interessante sobre um personagem bíblico que até algum tempo atrás se duvidava da sua existência, o rei Davi. Bom, você conhece muito bem, né? Se não conhece, pesquisa aí no Google, tá bom? Ou na Bíblia mesmo, que é melhor. Rei Davi. Esse é um personagem que foi por muito tempo duvidado. Duvidaram da sua existência. Mas já se passou já algum tempo e foi descoberto, sim, de fato, a veracidade da existência do rei Davi, da sua linhagem real. Tudo isso que eu estou comentando aqui, eu só vou comentar, acessa o link que eu deixei na descrição desse vídeo, dessa live, para você ver essas coisas completas, tá? Ali você vai encontrar o Dr. Rodrigo Silva, formado, ele é tanto um teólogo como doutor em diversas áreas, mestre, principalmente um especialista em arqueologia, ok? Então eu deixei para você o link e acessa e olha tudo isso que eu vou comentar para vocês, tá ok? Então vamos lá, o rei Davi é um personagem que foi confirmado como histórico. Jeroboão, o rei Jeroboão é outro personagem histórico hoje confirmado que de fato existiu, tá bom? O profeta Jeremias. Nós temos, por exemplo, o rei Nabucodonosor, é outro comprovado historicamente. Não só ele, como Nabonido e Belsazar, que foi a sequência de reis, ali do período, vamos assim dizer, do período do livro de Daniel. A gente encontra uma coisa muito interessante na Bíblia, que é o seguinte. Existe uma profecia, e eu quero que você abra a sua Bíblia agora, para você ler junto comigo, Ezequiel capítulo 26. Ezequiel capítulo 26, verso 3 a 5. É uma profecia, e dada ali a Ezequiel, perdão, que foi dito o seguinte, aqui quem diz é Deus, tá? Em Ezequiel capítulo 26, verso 3 a 5. É dito, estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Tiro, a cidade de Tiro, né? Virão como o mar quando eleva suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca. Pois eu falei, aqui vem Deus dizendo, palavra do soberano Senhor. Olha que interessante. Isso aqui já é comprovado também historicamente, arqueologicamente, de que de fato Tiro já não mais existe, e exatamente como descrito nesses versos. Isso que é o mais bacana. Como é que começou a destruição de Tiro, né? Aqui vem falando, por exemplo, trarei muitas nações contra você, virão como o mar quando eleva suas ondas. E aí fala, elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Começando pela a derrubada dos muros. Pouco tempo depois da destruição de Jerusalém e o povo foi levado cativo, Nabucodonosor, que era um aliado de Tiro, né? Ele ataca Tiro. E ele começa então esse processo de destruição de Tiro.
E Nabucodonosor destrói os muros. Então ele começa destruindo os muros de Tiro. Olha que bacana isso aí, né? Bacana assim, não a destruição, mas o fato em si profético, que de fato aconteceu. Tá ok? Ele vem e destrói os muros. Tudo que eu estou comentando aqui já são comprovados historicamente, e por isso que eu mais uma vez enfatizo. Acesse os links, não só os links, procura por você mesmo que você vai achar. Tá bom? Então, dando sequência. Ele destrói os muros da cidade de Tiro e muitos anos depois essa destruição continua, porque Deus havia dito que não seria só um reino, seriam muitos. Tá? Vem Alexandre o Grande, muitos anos depois vem Alexandre o Grande, continua esse processo, ele derruba as torres, que como foi dito aqui na sequência do verso, ele derruba as torres, ele não somente derruba as torres, como ele destrói a cidade, e ele pega as pedras ali das torres e arremessa o mar, a costa ali presente da cidade. E como é dito no verso aqui, as torres serão derrubadas e eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua, fora, no mar. Então o verso vem dizendo que ela seria destruída, suas pedras seriam lançadas ao mar. E a outra coisa ainda mais interessante disso tudo é que muitos anos depois, né, ali passou os romanos e outros reinos, que foram cada um colaborando com esse aspecto de deformação e destruição da cidade de Tiro, até que já não houvesse mais Tiro. De modo que quando os primeiros arqueólogos chegaram no século XIX, chegaram na cidade de Tiro, na cidade não, onde era conhecida, né, como Tiro no passado, eles encontraram uma coisa muito legal. E isso eu vi recentemente, isso é uma informação nova que eu encontrei. Apesar da informação não ser nova, eu encontrei recentemente. Quando esses arqueólogos chegaram nessa região, onde era Tiro, eles encontraram ali pescadores com as suas redes estendidas sobre as rochas, sobre as pedras que tinham sido lançadas ao mar, tá? Ali na parte costeira que era a antiga cidade de Tiro. E eles estavam secando as suas redes. Então, isso é só essa é só uma das mais de 1.500 profecias bíblicas já cumpridas. É o seguinte, esta palavra, a Bíblia, ela precisa ser, no mínimo, ser considerada, esse assunto ser considerado de forma muito séria por você. Talvez você ainda não acredite tanto, está tentando, quer descobrir, está na dúvida. Eu incentivo você a continuar a sua pesquisa. Eu incentivo você a ir a fundo e ser honesto consigo mesmo, e ir atrás, e buscar de todo o coração que você vai encontrar. Guarda essas palavras que eu falei para você aqui. O fato é que a Bíblia, não somente isso que eu comentei, mas sendo escrita, pensa comigo, a Bíblia foi escrita por diferentes autores, num período de mais de 1.500 anos, tá? Começando ali por Moisés até o apóstolo João, o discípulo amado. Você tem todos esses escritores escrevendo coisas em tempos diferentes que colaboram um com o outro e em nenhum momento se contradizem no que se refere à teologia deles. Tá? Então o assunto deles, você vê eles sempre se colaborando com o outro e construindo, né, uma construção perfeita de conteúdo. E sendo que muitos deles nem tinham contato entre eles. Como é que Moisés ia ter contato com João? A diferença de anos é absurda. Então o que você percebe é que esse livro não é qualquer livro. Tá? Um ponto importante que precisa ser citado aqui é o seguinte. Quando você pega, vou dar só um exemplo muito interessante que eu também conheci, que eu escutei esse exemplo, eu quero refletir esse exemplo para você aqui. Tá? Se você pegar um livro qualquer, vai numa prisão, vai numa cadeia, e leva um livro de literatura, né, uma literatura antiga, ou livro de poesias, sei lá, em algum livro que surgir na sua mente, pensa um livro aí, tá ok? E que não seja a Bíblia, tá ok? E leve esse livro na cadeia e vê quantas pessoas vão se transformar pela influência daquele livro, ou vão mudar de vida. Agora, pega a Bíblia, leva esse livro para eles, ensine eles, do mesmo modo com o outro livro, que não é a Bíblia. Leva o livro e ensina. Veja quantas pessoas terão suas vidas transformadas pela Bíblia e pelo outro livro. As pessoas que estão na prisão terão suas vidas transformadas muito mais, infinitamente mais, pela Bíblia do que pelo outro livro. O que eu te digo é o seguinte, esse livro é no mínimo interessante. Guarda isso que eu estou te falando. Considera o que eu estou falando para você. Um livro que foi tentado, ou que tentaram destruir tantas vezes,
que tentaram destruir tantas vezes e não conseguiram, e chegou até hoje para você, tem que ser considerado no mínimo interessante.